Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos começando hoje a nossa disciplina de Direito Constitucional, nossa primeira aula com conteúdo. Nós já tivemos a aula inicial, a apresentação da disciplina, já apresentamos todos os desafios desse semestre e estamos trabalhando com uma metodologia chamada aprendizagem baseada em equipes. Então, nós vamos desenvolver as competências e as habilidades dentro das equipes, tanto individual quanto coletivamente, e os conteúdos da disciplina, eles vão contribuir para o desenvolvimento dessas competências. Falar sobre direito constitucional é falar sobre um dos ramos mais importantes, se não o mais importante do direito, porque a Constituição é a base de todo o ordenamento jurídico. Então, eu convido você para a nossa primeira aula de hoje, e eu vou diminuir aqui a nossa tela para que você possa acompanhar. Eu vou ficar aqui num tamanho menor e você vai poder acompanhar os nossos slides. Então, seja bem-vindo ao Direito Constitucional. Para começar a nossa disciplina, nós vamos falar de um dos assuntos mais importantes, porque é a base, né? Entender como surge o direito constitucional. E este tema é constitucionalismo. Precisamos entender suas origens, precisamos entender como se deu o processo de evolução histórico da Constituição, né, para chegar neste momento que estamos vivendo do constitucionalismo. Então, nesse slide você pode ver, nós temos aí, nós vamos falar sobre a definição de constitucionalismo, vamos falar sobre a origem do constitucionalismo, dividindo, né, a parte do constitucionalismo antigo e o constitucionalismo moderno. Falaremos também sobre o neoconstitucionalismo e será importante para compreender essa matéria falar sobre algumas doutrinas, né, algumas correntes doutrinárias acerca do direito, que são o jusnaturalismo, o positivismo e o neopositivismo ou pós-positivismo. Então, para começar, vamos tentar responder o que é constitucionalismo. Para responder essa questão, nós podemos vislumbrar 4 sentidos para constitucionalismo. O primeiro sentido seria o sentido político-social. E nesse sentido político-social, o constitucionalismo ele representa uma busca de limitação, né, um movimento das sociedades no sentido de limitação do poder político dos governantes, né? Uma limitação de poder do Estado para que sejam respeitados os direitos e garantias fundamentais dos seus cidadãos. Então, nessa característica, como movimento político, representa uma limitação de poder estatal. O segundo sentido seria o sentido de uma imposição de que os estados adotem constituições estaduais. Então, as cartas constitucionais escritas é uma característica do constitucionalismo, mas nós vamos verificar ao longo da aula que essa característica ela vem com o próprio desenvolvimento do constitucionalismo. O segundo sentido seria a função e a posição das constituições, como que essas constituições, qual é o lugar que elas se encontram no ordenamento jurídico e na estrutura política de um Estado. Então, o constitucionalismo, ele se configura como a base de todo um Estado democrático, um Estado constitucional de direito. Ou seja, é aquele Estado que tem a Constituição como sua base, como seu fundamento, colocando a Constituição num grau de superioridade em relação a todas as demais leis do ordenamento. O quarto sentido seria a própria evolução histórica constitucional, no sentido de que esse constitucionalismo ele também é usado para se referir a essa evolução histórica do movimento constitucional. Para nós podermos compreender a origem do constitucionalismo, precisamos destacar algo muito importante, que num primeiro momento
não foi um movimento homogêneo, ou seja, nós podemos vislumbrar vários movimentos políticos constitucionalistas. Então, não se fala de um único movimento, mas podemos falar, por exemplo, do movimento constitucionalista da Inglaterra, o movimento constitucional da França, o movimento constitucional que ocorreu nos Estados Unidos. Então, nós temos vários movimentos acontecendo em momentos distintos. Então, o constitucionalismo geralmente tem dois sentidos, um sentido amplo e um sentido estrito. Num sentido amplo, o constitucionalismo significa a própria organização do Estado baseado em uma constituição escrita. Esse sentido nem sempre é muito utilizado pela doutrina, mas no sentido estrito, nós teríamos duas características essenciais do constitucionalismo, que seria a garantia de direitos fundamentais, nos quais os indivíduos buscam garantir seus direitos em face do Estado, e a limitação de poder, que é a ideia central do constitucionalismo, que se contrapõe ao absolutismo no sentido de limitar o poder do Estado sobre os cidadãos. Bem, para compreendermos as origens históricas do constitucionalismo, nós podemos dividi-lo em pelo menos 3 momentos específicos: o antigo constitucionalismo, o constitucionalismo moderno e também o neoconstitucionalismo. Vamos começar pelo antigo e pelo moderno. O constitucionalismo antigo, ele se relaciona a todos os eventos que acontecem até o século XVIII, ou seja, antes do século XVIII. Então nós vamos ter desde a Antiguidade Clássica, passando pela Idade Média e até a Idade Moderna. Nesse período, nós teremos então uma característica principal, que é a resistência social na busca de uma certa forma, limitação de poder político. Essa vai ser a principal característica desse período. No constitucionalismo antigo, nós podemos destacar algumas experiências históricas. E nós vamos começar então pela primeira experiência histórica, que é o povo hebreu. O povo hebreu, nós teríamos que destacar algumas características interessantes desse povo, que era primeiramente um governo baseado numa teocracia, ou seja, um governo de Deus, que era obviamente conduzido por aqueles que representavam a fé, que seriam os sacerdotes e os levitas. Mas a base principal que conduzia o povo era a sua lei, ou Torá, a lei do Senhor. Então, com base nessa lei, que tem uma origem, uma revelação divina, ela limitava o poder dos seus governantes, dos reis e de todas as autoridades que representavam o Estado hebreu. Uma outra figura importante na história dos hebreus são os profetas. Os profetas, eles eram porta-vozes de Deus, e eles muitas vezes criticavam o governo, criticavam as lideranças, declarando ali uma direção de Deus, e isso era uma forma de limitar o poder desses governantes, ou seja, pela própria palavra de um profeta, um rei poderia perder o seu reinado, perder até a sua autoridade. Então nós temos aí uma forma de limitação de poder. Uma característica também essencial é que a lei, ou a Torá, ela representaria a própria constituição no sentido material desse povo, ou seja, porque ali está contido o direito, os direitos e os deveres que são relacionados a este povo. Outro povo que nos dá uma experiência do constitucionalismo são os gregos. Na Grécia nós temos como legado a manifestação da democracia direta. A Grécia, ela era dividida em cidades-estados. Essas cidades-estados, elas eram autônomas, elas tinham um próprio governo, e a característica principal é que o povo participava ativamente das decisões políticas desse governo. Então aí nós vislumbramos uma forma de limitação de poder dos governantes
pela atividade política, participação política da sociedade. Outra nação que nos dá uma experiência do constitucionalismo antigo é Roma. Roma, que também ela vai dar continuidade a algumas características herdadas da Grécia, mas ela nos dá como exemplo a República. Nós temos na história de Roma, dividida em algumas etapas, nós temos a Roma dos Césares, dos imperadores, mas nós precisamos lembrar que Roma tinha uma participação muito forte do Senado, nós tínhamos em Roma um direito público muito ativo e nós tínhamos uma sociedade que lutava para garantir direitos, como é o exemplo da classe dos plebeus, que através das suas reivindicações e de suas lutas, conseguiram garantir leis que respeitavam os direitos desta classe. Outra experiência, então, nós vamos agora falar da Idade Média, ainda no constitucionalismo antigo. Na Idade Média, na verdade, uma importante manifestação na Idade Média seria o constitucionalismo na Inglaterra. Veja, embora na Inglaterra não houvesse uma constituição escrita, há vários documentos que foram feitos ao longo do tempo que posteriormente foram incorporados à sua Constituição. E o principal documento que representa esse constitucionalismo é a Carta Magna de 1215 da Inglaterra. Essa Carta Magna ela foi outorgada pelo rei João Sem Terra, sob pressão dos seus súditos, e essa carta representou uma limitação do poder desse rei. A partir de então, a vontade do rei estaria limitada à lei, a essa carta. Na Idade Moderna, nós podemos destacar, através de alguns documentos, a manifestação do constitucionalismo. Então, alguns documentos tornaram-se famosos, e nós podemos analisá-los como uma forma de preparar o caminho para esse movimento constitucional. Os exemplos deles são o Petition of Rights, de 1628, o Habeas Corpus Act, 1679, o Bill of Rights, de 1689, e é importante destacar que todos esses documentos eles visavam garantir direitos individuais e fundamentais da pessoa humana. Não podemos esquecer que nos Estados Unidos também nós temos ali naquele período da colonização a Declaração de Direitos do Estado da Virgínia de 1776. Portanto, o conceito de constitucionalismo ele está muito atrelado nesse movimento do constitucionalismo antigo à limitação e controle do poder político. Destacar também que no primeiro momento não se busca, não tem como objetivo a existência de constituições escritas. Posteriormente, essas constituições escritas, esses documentos, eles vão realmente fazer parte, configurar a existência do constitucionalismo. Então essa é uma característica que vai aparecer num segundo momento do constitucionalismo, que é o constitucionalismo moderno. Vamos falar agora do constitucionalismo moderno. Este constitucionalismo moderno são os acontecimentos, se refere aos acontecimentos que ocorreram durante o século XVIII até a Segunda Guerra. Neste período, nós temos as constituições escritas, que com o tempo elas se tornaram ferramentas fundamentais para o movimento do constitucionalismo. E como marcos dessas constituições, nós temos a Constituição Francesa e a Constituição Americana, sendo que a Constituição Americana ela veio primeiro, de 1787, e a Constituição Francesa em 1791. Então, estes documentos, essas constituições, é importante nós lembrarmos que alguns documentos escritos anteriormente, eles não foram considerados constituições. Nós falamos agora há pouco sobre a Carta Magna da Inglaterra de 1215, o Bill of Rights, a Petitions of Rights e também outros documentos como forais
cartas de franquia, contratos de colonização, foram documentos que serviram para a garantia de direitos, que limitaram o poder do Estado, mas que não foram considerados Constituição. O constitucionalismo moderno, ele traz, na verdade, um viés liberal. Por quê? Porque ele busca valores maiores, valores como liberdade, igualdade, respeito à propriedade privada, respeito aos direitos individuais, principalmente evidenciando, então, esse voluntarismo e a exigência de que o Estado se abstenha de invadir a privacidade do indivíduo, abstendo-se da esfera privada. E essa exigência é conhecida como absenteísmo estatal. Para o professor Canottilho, o constitucionalismo moderno, ele representa uma técnica específica de limitação do poder para fins garantísticos, ou seja, uma técnica porque através das constituições foi possível limitar o poder do Estado e garantir direitos fundamentais. Bom, então com a ascensão desse constitucionalismo surgem novas ideias, e essas ideias são principalmente a separação de poderes, a proteção e a garantia de direitos individuais e a supremacia constitucional. Então esses três movimentos, aliás, essas três bandeiras do constitucionalismo são fundamentais. A Constituição, a partir desse momento, deixa de ser vista apenas como um manifesto de intenções e passa a ser considerada como norma fundamental, norma essencial, como norma suprema que vai garantir e validar o ordenamento jurídico. Aí nós temos que no final do século XX, esse Estado liberal ele vai dar lugar ao Estado chamado Estado Social de Direito, tá certo? Como símbolo dessas constituições modernas, nós temos também a Constituição de Weimar de 1919, que é um importante documento porque ele espelha exatamente essa postura do Estado ante os indivíduos. Ela reflete uma crise do Estado liberal e o surgimento agora do Estado Social de Direito. Então Muito bem, vamos falar agora de um terceiro momento do constitucionalismo, que foi denominado de neoconstitucionalismo. O constitucionalismo ele representou um grande avanço nas relações entre os cidadãos e os governantes. Para os cidadãos representou a conquista, a garantia e o respeito a direitos individuais. E para os governantes representou a limitação de poder desses governos, sobretudo de governos autoritários. Temos que entender que o constitucionalismo ele foi também resultado do amadurecimento crítico e político das sociedades, que deu origem aos estados modernos. Esses estados modernos eles passaram também por grandes transformações políticas, econômicas e sociais. E dessa forma exigiu que o movimento constitucionalista se revestisse de uma nova roupagem que pudesse corresponder a essas transformações. Esse novo momento foi chamado, como dissemos, de neoconstitucionalismo, mas também por outros nomes, como constitucionalismo contemporâneo, constitucionalismo avançado ou constitucionalismo de direito. Como marco histórico desse novo momento, nós temos o período pós-Segunda Guerra Mundial. O neoconstitucionalismo ele surge como uma resposta às atrocidades cometidas pelos governos totalitários e autoritários, principalmente como exemplo os governos nazistas e fascistas. Então, o neoconstitucionalismo ele foi uma resposta para estes governos que utilizaram o direito como instrumento para impor o seu projeto de poder. Portanto, o neoconstitucionalismo ele representa uma resposta na busca pelo respeito à dignidade da pessoa humana. E onde nós podemos perceber esse movimento? Nós percebemos principalmente no conteúdo das constituições, ou seja, se antes as constituições elas se limitavam a estabelecer os fundamentos da organização e do poder do Estado, agora elas passam a prever valores e princípios fundamentais
que se referem principalmente à dignidade da pessoa humana, também a valores políticos gerais, como redução das desigualdades sociais e outros valores específicos que obrigavam o Estado, como, por exemplo, prover a educação e a saúde. Então, vamos agora falar de alguns marcos históricos desse novo momento do constitucionalismo para que nós possamos compreender melhor. Nós temos então o marco histórico, nós temos o marco filosófico e nós temos o marco teórico. Como marco histórico, nós precisamos destacar que essas mudanças elas são resultado da formação do Estado constitucional de direito e a sua consolidação ela se deu nas últimas décadas do século XX. O Estado constitucional do direito ele começa a se formar nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, nesse momento em que é necessário o reconhecimento da força normativa da Constituição. Por quê? Porque era necessário responder a esses líderes que utilizavam-se do direito, instrumentalizando o direito para o seu projeto de poder. Portanto, era necessário fortalecer a Constituição. Para quê? Para que ela pudesse garantir a legalidade, para que ela pudesse subordinar todas as leis e todos os governantes ao poder da Constituição. Então, veja, a Constituição ela passa então por um grande processo de mudança, há uma mudança de paradigma, que nós saímos então de um Estado legislativo de direito, que estabelecia o direito e que tinha que ser obedecido aquilo que estava apenas na lei, e nós passamos para um Estado constitucional de direito, ou seja, as leis obedecem uma lei maior, que é a lei fundamental, que é a Constituição. Como marco filosófico, nós temos o pós-positivismo, que reconhece, na verdade, a centralidade dos direitos fundamentais e que vai aproximar novamente o direito da ética. Por quê? Porque era muito fácil para um projeto de poder fazer uma lei que beneficiasse determinados líderes e os seus projetos de poderes. Portanto, o novo constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, ele vai se fundamentar, ele vai se basear num princípio maior, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele vai ganhar muito maior relevância, ele vai se concretizar no respeito, nas garantias de direitos fundamentais. Ou seja, o Estado deveria garantir condições mínimas para a existência do indivíduo. Há, portanto, nesse período, um processo de constitucionalização de direitos. A Constituição ela vai ganhar muito mais força, ela vai ganhar um conteúdo valorativo, axiológico. Esse novo momento que é trazido pelo pós-positivismo, ele coloca os princípios num patamar superior. Os princípios passam a ser encarados como verdadeiras normas jurídicas. O terceiro marco é o marco teórico. E o marco teórico do neoconstitucionalismo é todo um conjunto de mudanças que inclui a força normativa das constituições e vai trazer expandir a própria jurisdição da constitucional e vai trazer o reconhecimento da força normativa da Constituição, que vai buscar garantir a concretização dos valores inseridos no texto constitucional. Haverá uma ênfase maior aos direitos fundamentais e a partir de agora o Poder Judiciário ele tem o dever de proteger os direitos fundamentais. A Constituição passará a ser o centro do sistema jurídico e aí o neoconstitucionalismo ele está agora voltado a reconhecer, sobretudo, a supremacia da Constituição, a superioridade da Constituição. O seu conteúdo passa a condicionar a validade de todo o direito e passa a estabelecer deveres de atuação dos órgãos de direção política. Portanto, agora, nenhuma lei pode contrariar a Constituição. Qualquer lei que contrarie a Constituição será declarada a sua inconstitucionalidade e, portanto, ela será retirada do ordenamento jurídico, porque a Constituição ela é colocada agora no seu lugar de essencialidade, de fundamental importância e de base para todo o ordenamento jurídico. Além disso, a Constituição
ela passa do ponto de vista formal para o topo do ordenamento jurídico. Então nós temos aí um novo paradigma interpretativo. O direito passa a ser interpretado a partir da Constituição e regulado também pelo aspecto da vida social, ou seja, os princípios e valores constitucionais, eles precisam ser aplicados ao direito e precisa ser valorizado os valores da vida social. Vamos falar agora de algumas correntes que foram muito importantes para nós podermos compreender melhor o constitucionalismo, que são o justnaturalismo, o positivismo e o pós-positivismo. Bem, vamos lá, por justnaturalismo, o que nós entendemos, essa corrente ela tem pelo menos algumas teses importantes que você precisa entender. A primeira tese é um direito uno, ou seja, o direito ele é válido para todos em qualquer lugar, um direito absoluto. Esse direito ele é imutável, ele não se altera em lugar nenhum, em momento algum, e ele é independente da vontade humana. Então, para o justnaturalista, a lei ela era o quê? Fruto da razão. A lei ela já fazia parte da natureza humana. Para os justnaturalistas, o direito ele é anterior ao direito positivo, ou seja, ele já existe enquanto conceito racional, ele é resultado da própria natureza e da razão humana. O justnaturalismo, ele apresenta algumas escolas específicas. Você tem a escola tomista e tem a escola do direito natural e a escola das gentes. A primeira escola, que é a escola tomista, ela tem como fundamento São Tomás de Aquino. Para este filósofo e teólogo, o direito ele já existia, né? Um direito eterno. Para ele, o direito ele vem de Deus e ele é revelado principalmente por meio da igreja e parcialmente pela igreja. Para ele, a parcela dessa revelação é a razão. E aí nós temos a lei natural. A lei positiva, portanto, ela só tem validade no caso para essa escola, se ela estiver em conformidade com a lei natural. E o direito natural, ele tem como base, como fundamento, a própria lei divina. Agora, para a segunda escola, que é a escola do direito natural, ou das gentes, o fundamento do direito natural, ele se encontra na razão humana e na sua principal característica, que é o de ser social, né? O ser social. Então, para essa escola, o principal representante dela, que é Hugo Grocio, o direito ele nasce com a própria razão humana, ele já existe como razão humana. A segunda corrente é o positivismo jurídico. Para o positivismo jurídico, o direito ele se resume àquele que é criado pelo Estado. Ele se resume nas leis, nas normas que são construídos pelo Estado, independente do seu conteúdo, sendo a Constituição, então, o seu fundamento válido. Então, essa é a escola positiva. O direito é aquele que é positivado, é a norma que é construída pelo Estado, que não depende não depende da razão humana, não depende de uma vontade divina, mas de uma construção legislativa, tá certo? Na ótica positivista, direito e moral, eles são coisas muito distintas. Não há nenhum vínculo entre direito e moral ou entre direito e ética. É importante destacar que na ótica positivista, direito e moral são coisas muito distintas. Então não há qualquer ligação, qualquer vínculo entre o direito e a moral, entre o direito e a ética. E é exatamente essa perspectiva que vai fazer com que várias atrocidades e barbáries da Segunda Guerra sejam legitimadas pelo amparo da lei, ou seja, se o que valia é o que estava na lei e os governos com seus projetos de poder podiam manipular o direito, usar o direito para poder legitimar as suas atrocidades, então não importava o conteúdo ético, o que importava é que eles estavam amparados pela lei.
Todavia, não podemos colocar essa carga negativa sobre o positivismo, porque foi por meio dele que foi possível o constitucionalismo. Era necessário criar um Estado baseado em leis para que se respeitasse os direitos individuais, os direitos dos cidadãos e se limitasse o poder dos governantes. Agora, se nós compararmos o justnaturalismo com o direito positivo, por exemplo, qual seria o poder originário? Para o justnaturalista, o poder originário seria um direito natural, ou seja, os valores suprapositivos que eram decorrentes da razão humana. Mas para o direito não se limitaria às regras criadas pelo Estado, mas antes resultado da razão da natureza humana. No Brasil, a teoria positivista é utilizada para justificar o poder constituinte originário, que é juridicamente ilimitado, ou seja, ele pode criar normas superiores, normas constitucionais que estarão no topo do ordenamento jurídico. Cabe destacar que, para o justnaturalismo, o poder constituinte originário ele seria ilimitado pelo direito natural, ou seja, por valores superiores, que nós já falamos, valores que estão relacionados à razão humana. Assim, o direito não se limita a regras criadas pelo Estado, mas ele é antes resultado da natureza humana. Vamos agora falar do pós-positivismo jurídico. O pós-positivismo jurídico, por sua vez, ele na verdade é uma forma aperfeiçoada do positivismo, ou seja, ele entende que o direito ele não se encontra isolado da moral, ou seja, se para o positivismo ele justificava que o direito é aquilo que estava estabelecido na norma e que a Constituição era a norma fundamental, então todos deveriam obedecer e esse poder ele era justificado, no caso o poder originário, ele justificava a criação dessas normas superiores. Agora nós temos no pós-positivismo o direito se reencontrando com a moral e com a ética, ele passa a considerar desde a sua criação, a aplicação de princípios, a aplicação de valores que estão relacionados à dignidade humana, à igualdade e que passam a influenciar a criação e aplicação de leis. Os marcos do pós-positivismo são a Constituição Alemã de 1949, que é a Lei Fundamental de Bonn, a Constituição Italiana de 1947. As atrocidades cometidas com o amparo da lei baseadas no pensamento positivista, como o nazismo e o fascismo, não poderiam mais ser repetidas. Portanto, o direito ele precisa caminhar com a moral, o direito precisa caminhar com a ética, valorizando a pessoa e valorizando os direitos do ser humano. Então essa foi a nossa aula. Hoje nós falamos sobre o constitucionalismo, falamos sobre a sua evolução histórica, a divisão em constitucionalismo antigo e o constitucionalismo moderno. Nós vimos os principais exemplos no constitucionalismo antigo no povo hebreu, grego, romano. Nós vimos a Carta Magna como um documento representando o movimento constitucionalista na Idade Média. Nós vimos alguns documentos importantes na Idade Moderna e nós vimos o movimento constitucionalista moderno como representando o avanço do pensamento crítico, político e social, e que, sobretudo, o constitucionalismo ele representou como base, a conquista de direitos fundamentais e a limitação de poder dos governantes. Nós vimos que os estados modernos passaram por grandes transformações, que o direito positivo passou a ser utilizado e manipulado para legitimar o poder de governos autoritários, e por isso surgiu um novo movimento denominado neoconstitucionalismo, e esse novo constitucionalismo colocou a Constituição num patamar de superioridade, defendeu a supremacia da Constituição. Nós vimos que, pelo positivismo, foi utilizado o direito, instrumentalizado para um projeto de poder autoritário de alguns governos.
e o direito ele estava distanciado da moral e distanciado da ética. E o novo positivismo, o pós-positivismo, ele reaproxima direito e moral, direito e ética, ou seja, o direito não pode se distanciar do seu principal objetivo, que é proteger o cidadão, garantir a dignidade da pessoa humana. Então essa foi a nossa aula, até o nosso próximo encontro.